Sejam bem-vindos e bem-vindas a este nosso Cine Clube Existencial. Hoje eu vou trazer a vocês um filme documentário nacional dirigido pelo grandioso diretor Eduardo Coutinho, chamado Edifício Master. Este é um documentário de 2002, gravado na cidade do Rio de Janeiro, num edifício de Copacabana, que inclusive ganhou alguns prêmios, acho que de melhor filme no Festival de Gramado, o festival mais importante aqui do país de cinema. Eu vou situar a vocês que ainda não assistiram um pouco do que se trata esse filme e vou trazer a vocês o que nos interessa, que é os temas existenciais ou a filosofia existencial que está por detrás deste filme. Então, o que não nos interessa aqui é uma análise cinematográfica dos elementos contidos no filme e também não nos interessa uma análise psicológica acerca dos personagens em si de uma forma individual, mas aquilo que eu chamo de temas existenciais que estão contidos por trás desse filme. E é claro, esses temas, essa filosofia existencial que pode estar contida neste filme, vai seguir um critério de recorte que é meu, então poderia ser inúmeros outros temas, mas vai ser este meu critério. Então, situando este filme, ele é um documentário que inclusive o diretor opta por retirar a maioria dos elementos contidos no filme, como trilha sonora, efeitos especiais, cortes, imagens pré-concebidas, pensamentos, enfim. Ele tenta retirar todos estes elementos cinematográficos para sobrar aquilo que mais importa, que é a pessoa. Então ele está numa modalidade de entrevistas, que inclusive o próprio Eduardo Coutinho está fazendo essas entrevistas. Ele vai com a sua equipe, direção de gravação, fazendo nos apartamentos desse prédio, fazendo perguntas, entrevistando os moradores e eles vão falando sobre a sua vida. E os temas que ele mais acaba abordando nessas entrevistas é o tema da cidade, o tema da relação das pessoas com a vida urbana na cidade, do Rio de Janeiro, que ele traz, as pessoas em relação com os outros moradores, com os próprios moradores deste apartamento, desses prédios, a relação entre eles, o tempo que eles ficam, a relação deles muito mais profunda, inclusive a falar sobre questões de suicídio, de saúde mental, de depressão, de solidão, de conviver neste lugar, no meio urbano. Acho que o principal, que o Eduardo quer nos mostrar é como uma pessoa que vive no meio urbano, num prédio, numa cidade, quais são os seus medos, os seus dilemas, os seus sofrimentos, suas angústias, relação com a segurança, com a própria convivência entre os moradores. Então, basicamente, este é o filme. Caso você ainda não tenha assistido, ele não é um filme que você vai ter lá aventuras, ações, mas é um filme que ele vai te chamar muita atenção pelo relato das pessoas, que são assim como nós, muito parecidas, que tratam dos mesmos dilemas que a gente às vezes deixa passar na nossa vida. E é isso que eu quero trazer para vocês. Então, o recorte que eu quero trazer aqui para vocês, talvez ele possa ser colocado com duas palavras: solidão e vazio existencial, ou isolamento social também. Mas eu queria trazer o aspecto da solidão e o aspecto do vazio existencial para que a gente reflita e pense um pouquinho sobre esses temas na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa cidade, no lugar onde nós moramos, mas que isso não sirva como uma crítica do que é certo e o que é errado, mas como uma abertura que é uma disposição para poder falar mais sobre isso, pensar sobre isso, refletir sobre isso em nossa vida. Então eu quero que este nosso cineclube existencial de hoje sirva como esta abertura para uma disposição de pensar a nossa existência atrelada à convivência com o outro.
e a convivência com o outro no meio urbano também. Então, a primeira coisa que me chama atenção nesse filme também, falando sobre segurança e a convivência, é que já no início, né, do filme ele mostra as imagens da equipe de gravação chegando através das câmeras que ficam no hall de entrada do prédio, as câmeras do elevador também. Então a primeira coisa que me chama a atenção neste documentário é que ele mostra a equipe de gravação chegando através das lentes das câmeras de elevador, das câmeras de entrada do prédio. E eu quero trazer um questionamento que está na literatura aí sobre a questão da vigilância, por exemplo, que Michel Foucault, inclusive, vai falar sobre vigiar e punir. Outro pensador italiano chamado Giorgio Agamben vai falar que as câmeras nos espaços públicos, elas tornam esses espaços uma grande prisão, né, por conta da vigilância. Então, inclusive, né, não só nesse início do filme, mas uma das moradoras, num determinado momento, ela vai fazer se você assistir, você vai perceber um quadrinho com alguns olhos que para ela representa, né, esse objeto de arte ali, essa expressão artística que ela cria, representa os olhos da cidade, que muitas vezes nos veem, mas não nos enxergam. O que isso quer dizer? Nos veem, mas eles não de fato nos enxergam. Inclusive, no momento, essa moradora diz que ela prefere muitas vezes quando ela chega e pega o elevador e ele tá vazio, não tem ninguém, porque não precisa dizer, né, algo para alguém, não precisa dar bom dia, enfim, quantas vezes nós já passamos por isso de às vezes não querer ter este olhar, mas este olhar do outro, que não é um olhar do outro que atualiza a nossa existência, mas é um olhar que muitas vezes vigia. Então essa relação que aparente no filme de vigilância, eu acho que é de suma importância para a gente pensar que muitas vezes a relação que nós temos com os nossos vizinhos, ela é de uma forma muito superficial, muito aparente, no sentido de vigilância, vigiando como está a sua vida, se você tem um carro, né, de determinado valor, se você tem um emprego bom, se você está fazendo viagens exteriores, enfim, se você está levando uma vida boa. Então, este olhar que nos incomoda de às vezes ter que suprir uma necessidade social urbana de status, de competição, de conseguir ter uma vida boa, então é muito visível. A gente ouve por aí discursos de que a gente tem que ter uma vida plena quando a gente conseguir a nossa casa quitada, né? Quando a gente conseguir o nosso emprego dos sonhos, nosso emprego bom, ou viajar para um destino que a gente sempre sonhou, para Paris, para a Europa, enfim, a gente tem uma relação de competição de status urbano, capital, onde nós buscamos muitas vezes encontrar nesses troféus existenciais urbanos a nossa própria singularidade, mas essa tentativa ela é muitas vezes fadada ao fracasso, porque a sensação que sobra depois disso é de um completo mal-estar, porque isso não é nosso, isso é uma tentativa a partir de um olhar que é social e urbano. O que eu quero dizer com isso? Posso situar aqui historicamente que antigamente, as pessoas moravam em lugares onde elas tinham as suas casas com muros baixos ou às vezes nem com muros, algumas com portões abertos, e aí se podia, né, ficar mais em casa também, por conta de não precisar estar todo mundo da família trabalhando, e aí se compartilhava muito mais as suas angústias acerca do clima, da rua, do pó, do asfalto, do mercado, do preço das coisas, enfim, se poderia
compartilhar e pensar mais essa vida urbana, essa vida de pessoas morando próximas. E aí, com a lógica de condomínio, as pessoas acabaram construindo mais muros, portas fechadas, caixas de sapato onde você mora no seu apartamento pequeno, e aí a vida privada acabou ficando muito mais restrita. E com essa restrição, por medo da segurança, por exemplo, onde você coloca câmeras, onde você coloca grades e muros, você não consegue ter este compartilhamento, né? E por consequência do compartilhamento, essa atualização dos seus modos de fazer, dos seus modos de pensar, de andar, e acaba se tornando muito mais mecânico. Mecânico a ponto de você ter que andar e se comportar de uma certa forma no elevador porque tem uma câmera, a se comportar de uma certa forma na rua porque tem pessoas que estão ali tipo, vigiando e tentando dizer o que você tem ou não que fazer. Os fiscais, né? Hoje em dia, no ano de 2020, 2021, com a pandemia, parece que você sai na rua e tem alguém apontando uma arma todo o tempo para você, porque as suas atitudes estão sempre sendo vigiadas, estão sempre sendo ali olhadas e vai ser punida se você fizer algo de errado, se você sair sem máscara, se você estiver maltratando alguma planta, alguma outra coisa, enfim, existe este olhar superficial. E a gente se move através desse olhar mecânico, a gente anda conforme a câmera que está nos vigiando, por exemplo. Então, esse é uma questão que aparece no início do filme, e aí, né, a consequência disso é a solidão. E a solidão, ela é um tema existencial, é um tema que não é um tema existencial, mas que ganhou novas identidades, novas palavras a partir de vários escritos existenciais, assim como a angústia que ganhou, né, novos olhares a partir de vários autores aí. Quando eu falo autores, enfim, a gente vai ao infinito aí de pensadores, filósofos, psicólogos que vão falar sobre estes temas. Mas a solidão ela é inerente ao ser humano, ou seja, você não consegue adquirir esta solidão. A solidão ela é inerente à medida que nós somos únicos. Então, por sermos únicos, nós somos, em última instância, solitários. Somos somos essas pessoas que precisamos, enfim, não é precisamos, somos essas pessoas que estamos em constante contato com a possibilidade de estarmos desamparados, solitários, sozinhos na vida. Nós temos esta particularidade, mas também temos uma particularidade de igualdade. Então, assim, se nós não fôssemos iguais em algumas medidas, em alguns pontos, nós não conseguiríamos agora nem se comunicar, vocês não estariam nem me entendendo se eu fosse totalmente diferente. Então, assim, nós somos iguais a ponto de que nós conseguimos, por exemplo, se comunicar, né? Então, somos iguais perante ao tempo de vida próximo que temos, as particularidades biológicas, somos iguais na linguagem, na comunicação, em alguns princípios sociais, e somos diferentes na nossa própria persona, na nossa própria existência, na nossa individualidade. Então, em alguns momentos, a solidão ela se torna muito mais acentuada, aguda, e ela se torna muito mais um sofrimento do que uma característica nossa normal, assim como assim como nós sabemos da nossa finitude, das nossas angústias, nós sabemos que somos únicos e que não sabemos da onde nós viemos e para onde nós vamos, enfim. Mas em alguns momentos a gente tem esse sofrimento por causa da solidão, que muitas vezes é numa sexta-feira à noite, é num sábado à noite, quando nós não somos convidados, quando nós sentimos a sensação de estar fora, né, de uma roda de amigos, quando nós estamos por fora das coisas que estão acontecendo. Então, nestes momentos, nós sentimos, né, e sofremos por conta desta solidão
que, ao meu ver, é algo que a gente muitas vezes não pensa sobre. Por quê? O que eu quero dizer com isso, aí eu vou entrar no tema do vazio existencial. Nós não somos ocos por dentro, que necessitamos de algo para que nos preencha. Mas nós somos únicos e temos essa particularidade que eu comentei de precisar deste outro, de precisar do olhar deste outro, pois somos iguais, né? Necessitamos de comunicação. E esta atualização existencial coletiva, ela acontece através do olhar do outro. Mas este outro que eu digo não é só este outro, outra pessoa. Este outro é uma sensação de voracidade que nós temos de preencher este nosso vazio com afetos, com acumulações e com aglomerações. São duas palavras aí, aglomeração, que estava muito em voga, está muito em voga neste ano, e acumulação também no sentido de acumular afetos, acumular prestígios, acumular bens materiais, acumular conquistas, acumular conhecimento, acumular, enfim, inúmeras outras coisas. Só que tudo isso que nós buscamos preencher este nosso vazio não dá conta. E aí o que sobra depois disso é um completo mal-estar, um charco interior. O que sobra depois disso é a depressão, é a ansiedade, é a sensação de ser incompetente nessa tentativa de buscar algo que preencha, é essa rivalidade com o outro, no caso, quando este outro não preenche a nossa felicidade, a nossa vida, a nossa existência. Então, cada tentativa que nós fazemos de procurar algo para preencher, deve-se ter a pergunta de que o que eu realmente quero. Eu realmente quero isso? Ou eu estou fazendo isso para agradar este outro? Ou porque este outro quer? Então, muitas vezes a gente faz um caminho no nosso projeto de existência de se liberar destas amarras de estar preso socialmente ao olhar do outro inicialmente nossos pais, que vão dizer que vão projetar em nós que nós temos que ser educados, estudar, que nós temos que fazer isso e aquilo, e é difícil, né, em alguns momentos, que a gente consiga fazer aquilo que realmente a gente quer e não aquilo que o olhar do outro está dizendo para nós fazermos. Então essa pergunta, essa reflexão de critério do porquê é que eu estou comendo, ela é essencial para que a gente se dê conta dessa nossa própria solidão, dessa nossa própria finitude, dessa nossa própria angústia de não sabermos o que estamos fazendo aqui e que nós temos que criar esse nosso projeto de vida, né? Nós temos que dar sentido à nossa própria vida. Bom, dito isso, eu queria, né, além de tudo, trazer para vocês aqui vários outros comentários também acerca desta necessidade de preencher o nosso vazio e o fato de lidarmos com os nossos vazios também, abraçarmos o nosso vazio, como se diz. Mas eu queria que a gente pudesse, cada um à sua maneira, refletir o que nós estamos fazendo com essa nossa necessidade de acúmulo de coisas, de acúmulo de afetos, de troféus, acúmulo de conquistas, status, e que a gente se pergunte se a gente realmente quer isso ou não, o que a gente está fazendo muitas vezes para tentar estar bem na nossa própria companhia, fazer algo que seja bom para a gente, né? Onde a gente vai não estar vivendo a solidão, mas a solitude, de poder estar feliz consigo mesmo, de não necessitar publicar a todo momento a nossa vida, dependendo da aprovação, né, social do outro, de que estamos fazendo é bom ou é ruim. De que nós mesmos sejamos esse critério de avaliação do que é bom e que é ruim para nossas escolhas, e que não adianta a gente se mudar, não adianta você tentar encontrar um emprego melhor, um carro novo, a angústia ela vai te acompanhar. E aí nesse momento eu compartilho do clichê, de uma máxima de que a resposta não está fora de nós, a felicidade não está fora de nós, está dentro. Nesse sentido, a gente vai conseguir entender
que a minha busca incessante, diária, de elogios, afetos, bens, compras, presentes, consumos, elementos cinematográficos, de status, enfim, essa busca, ela só nos causa um grande mal-estar se nós não tivermos consciência do porquê nós estamos fazendo essa busca. Então, à medida que a gente tem a consciência da nossa própria finitude, da nossa própria solidão, nesta medida nós vamos ter a facilidade de lidar com a gente mesmo, o nosso pior inimigo, que é a nossa própria companhia. E neste momento agora, que estamos passando aí de pandemia, de isolamento social, eu acredito que é um momento que nós fomos obrigados, entre aspas, de uma maneira, assim dizer, de lidar com a nossa própria companhia, com a nossa própria casa, com o nosso próprio espaço. Então, que este sentimento de isolamento social não seja um sentimento de pejorativamente ruim, que não seja um sentimento que nós tenhamos que evitar, mas um sentimento de que a partir disso nós podemos atualizar a nossa própria individualidade, nossa própria vontade, fazer escolhas como o que eu quero para minha vida. Será que este trabalho que eu estou há tanto tempo, ele está de acordo com as minhas próprias vontades? Será que no fundo eu realmente quero isso? Eu estou fazendo isso para cumprir uma obrigação aí social, para cumprir uma projeção familiar, para cumprir uma particularidade de ter que ter muletas para lidar bem com as coisas do mundo, ou seja, eu preciso ter uma casa assim, eu preciso... Na verdade, será que nós precisamos de tudo isso que nós estamos construindo socialmente? De casas, de prédios, de aeroportos, piscinas, carros, enfim, e cada vez mais aparelhos que fazem com que a gente não precise mais fazer nada. A gente chega em casa, a gente tem uma lavadora, uma geladeira, um micro-ondas, a gente tem de tudo, um celular que faz tudo pela gente. Mas aí o que sobra? É uma sensação de saciedade, de que já não preciso lutar pela minha própria vida, não preciso mais fazer nada porque eu já tenho tudo. E aí, claro que com isso vem a sensação de inutilidade, de vazio, de depressão, né? De achar que nada mais nos vai fazer feliz, sendo que o que nos faz feliz é nós mesmos e não essas coisas que nós, esses afetos, essas coisas que nós adquirimos para tentar suportar esse nosso vazio. Então, ao invés de suportarmos o nosso vazio, vamos abraçar o nosso vazio, lidar com eles e nos conhecermos a partir disso. Se a gente não fez isso nesse ano, ainda dá tempo. A gente ainda pode pensar muito sobre o fato de estarmos sós, de lidarmos com a nossa própria existência. É isso. Assistam esse filme, comentem aqui no vídeo que outros dilemas da cidade, que outras causas do asfalto, do concreto, do mundo suburbano e do mundo urbano também nos afetam diariamente para com que essa dificuldade, esse sofrimento de lidarmos com as pessoas e com nós mesmos acontecem, né, no nosso dia a dia, na sua cidade. Comentem sugestões de outros filmes que a gente possa trazer também esse pensamento ou outros pensamentos que eu possa fazer recortes. Compartilhe, curte também aí esse vídeo. Eu estou aqui para que a gente possa, e eu também, refletir e pensar sobre esses temas. Eu acho que de quando em quando nós precisamos parar a colher diante da boca e se perguntar por que é que nós estamos comendo. Então, que de quando em quando a gente pare e pense por que é que eu estou fazendo isso, levando a vida desse jeito. Que aí assim a gente possa alterar, atualizar e mudar a nossa existência. É isso. Muito obrigado você que me acompanhou até aqui. Acompanhe aí nossas séries. Eu tenho outras séries também de literatura e psicoterapia existencial, cineclube existencial. Eu tenho, né, uma série de indicações também, que sempre estou postando aqui material, conteúdo. E estou fazendo isso para que a gente possa refletir e pensar existencialmente, com as lentes da existência, a nossa própria vida, tá bom?
É isso, até mais.